graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos falar hoje do capítulo 1º, né? Vamos falar sobre o mundo bíblico. O mundo bíblico. E quando a gente fala do mundo bíblico, né? Ou seja, justamente de onde começou tudo, tá? Onde começou. Então a gente vai ter que falar um termo aqui que talvez muitas pessoas não saibam. Primeiro a gente vai começar a falar sobre a crescente fértil. O que é crescente fértil? Por quê? Cara, porque fértil quer dizer o seguinte, grande lugar de fertilidade, de agricultura, ou seja, um lugar que por mais que você chegue, você olha e fala assim, poxa, é um lugar que é deserto, cara, mas a agricultura lá é extraordinária, porque o solo favorece para isso, tá? Se você chegar, você pegar, por exemplo, a crescente fértil, ela começa, não, ela começa lá no Egito, no norte da África, e vai terminar lá no Golfo Pérsico, que é distante, tá? É bem distante, entendeu? Então, só essa área aí, por exemplo, é 2 milhões e quase 2 milhões e 200 quilômetros quadrados, nessa brincadeira toda, tá? E ela é um verdadeiro cenário de vários dramas bíblicos do Antigo Testamento, sobretudo Antigo Testamento. Por quê? Que lá vai começar falando com relação à terra prometida, lá a Noé, lá em Ur, que está numa ponta do crescente fértil. Vai falar também do norte da África, ali no Egito, que também tinha uma ótima agricultura na época, entendeu? Já está do outro lado da crescente fértil. Então, se você olhar a rota de Abraão, por exemplo, é dentro da crescente fértil, não sai daí, entendeu? Onde Abraão pisa é somente dentro da crescente fértil, tá? E ela, cara, faz uma lua, né, lá de Ur até o Egito, praticamente, norte da África, cara, ela faz tipo uma lua, é tipo uma lua, entendeu? Que inclusive ela remonta essa figura, ela remonta a, ao do Islã, tá? Ela remonta a isso, tá bom? É a lua crescente, tá bom? Então, o que é crescente fértil? É um lugar onde, né, um lugar onde o solo é muito fértil, tá bom? Cara, agricultura é excelente, entendeu? Poxa, tem as inclusive lá nesse crescente fértil, inclusive também era uma das rotas comerciais principais que se existia até, né, no início dos tempos, tá bom? No início da humanidade, aquela coisa toda. Por exemplo, uma cidade, Damasco na Síria, é uma das cidades mais antigas do mundo que se existe, que se tem notícia hoje, tá? Ela se originou, sabe por quê? Por causa das rotas das especiarias também. Então, dentro da crescente fértil, tá bom? Isso nós vamos falar, tá bom? E vamos falar também do que agora, nesse exato momento? Vamos falar sobre o dos países que fazem dentro, né, fazem parte dessa crescente fértil. O que é? Por exemplo, vamos lá, temos no lado oriental, né, temos a Síria, o Elão, né, países que fica entre os rios Tigre e Eufrates, que é a própria Mesopotâmia, né, que tem uma parte que é a Babilônia, outra parte é a Síria, outra parte é a Caldeia, entendeu? Então, cara, tem vários países aí. E da curva ocidental, do outro lado, ou seja, tem a Síria, tá? Temos a Síria, temos a Fenícia, que inclusive é um povo também que estava dentro dessa própria crescente fértil também, que eram ótimos navegadores, tá bom? A própria Palestina, Israel, tá? E países que se limitam, ou seja, que está no limite. Por exemplo, a Armênia é um país também a Armênia é um país que hoje fazia parte da antiga União Soviética, também faz parte também dessa crescente fértil, lá na região do Cáucaso, tá bom?
É uma região montanhosa, inclusive é onde que na Bíblia se fala que onde a arca que Noé baixou as águas ficou lá no Monte Arará. E o Monte Arará é na Armênia, tá bom? Temos também outros países também no limite. Por exemplo, a própria Média, ou seja, parte que é uma parte do Império Medo-Persa, ou seja, a Média. Ou seja, uma parte bem norte, lá no rio Araxes, né, com o deserto do Irã, a Pérsia, onde é o Irã hoje, tá bom? E, cara, também tem a própria Pérsia também. Ela também faz parte também dessa região do Crescente Fértil. Por quê? Porque, inclusive, onde termina do outro lado lá, né, começa no Egito de um lado, vai terminar onde? Lá no Golfo Pérsico, ou seja, na Pérsia, lá na frente. Tá ok? Ela faz uma lua tal. Vou colocar uma, uns mapas para vocês entenderem mais ou menos, tá? Para vocês compreenderem, tá legal? Vamos falar também das cordilheiras. O que é a cordilheira? É a cadeia de montanha. Cordilheiras, por exemplo, é a cordilheira da Armênia ou do Arará, ou seja, onde é a parte norte do Crescente Fértil. Ela está entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, tá bom? E ela é conhecida como limite norte da Média, ou seja, do Império Persa, lá no Império Medo-Persa, tá legal? A Cordilheira Zagros, tá bom? Ela serve uma curva oriental, tá bom? Ela fica lá um pouco acima do Golfo Pérsico, tá bom? A Cordilheira do Líbano, tá? Ela já fica do outro lado da Crescente Fértil e ela é paralela com o Mar Mediterrâneo, tá bom? Ela se divide em duas cadeias, tá? E também temos a Cordilheira do Touro, ou Cordilheira Taurus, tá bom? Que ela faz tipo uma divisa para formar um litoral lá no sul da Ásia Menor, que na Ásia Menor a gente vai ver já lá em Apocalipse, aquela coisa toda, tá legal? Isso aí. E também temos os rios, né, que da Crescente Fértil. Os principais rios que tá lá é o rio Tigre e Eufrates. Os dois principais rios que existem, começa falando lá do início da Bíblia, tá bom? Eles ambos nascem lá na cordilheira, né, nas montanhas da Armênia, ou seja, lá em cima, lá no Monte Arará, naquela cordilheira ali, dos Ararás. Também tem outros rios, né? O rio, já do lado ocidental, que é o rio Orontes, o próprio rio Jordão, tá bom? E também um rio também que não se pode ser desprezado e esquecido é o rio mais longo do mundo, o rio Nilo. O rio Nilo, por exemplo, ele vai desembocar lá no mar Mediterrâneo e ele passa lá no finalzinho da Crescente Fértil, tá ok? E para que você entenda legal, vamos colocar também um quadro de nações, tá bom? Por exemplo, como assim quadro de nações? Porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ou seja, os descendentes de Sem são justamente aquela galera que está ali em Israel, que são os semitas. Por exemplo, quando se fala o seguinte, crime antissemita. O que é antissemita? Ou seja, crime contra os filhos de Sem. Tá entendendo? É isso, semitas de Sem. Tá bom? Então, o povo de Israel são descendentes de Sem. Os descendentes de Cã, né, são a galera que está lá na África, né, os próprios egípcios, né, a galera que são mais, como eu vou te falar, que são mais morenos ali, norte da África, tal. Então tem uma outra linhagem. E já Jafé já são aqueles caras mais muito brancos mesmo. Por exemplo, com relação ao próprio a galera lá de cima, lá do próprio Monte Arará, da Grécia,
Roma, inclusive, é um país que também faz parte das nações jaféticas, tá legal? Então, bacana. Isso que eu tenho para falar hoje, eu tenho para falar com vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, espero que qualquer dúvida aí, a gente está no grupo para falar qualquer coisa, tá bom? E também no próprio seminário, no dia após as aulas, depois do pastor Paulo, do Eduardo, nós vamos falar, tá ok? Vamos bater um papo lá. Fica na paz de Deus, um abraço, tchau, tchau.